botar um efeito. Oi, amor! Bem-vindos, quem tá entrando aí. Boa noite, pessoal. O cachorro vai fazer uma companhia hoje aqui de fundo. Boa noite para quem tá entrando, pessoal super pontual. Que é isso? Boa noite. Vou esperar uns minutinhos pra gente poder iniciar, para eu me apresentar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Já já nós vamos começar a nossa live com o Dr. Danilo. Vamos falar sobre a Ayurveda. Vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Ah, sim, eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Que eu aceitei aqui já. Boa noite, doutor Danilo, tudo bem? Eu não tô conseguindo te ouvir. Você tá conseguindo me ouvir? Ah, eu não tô ouvindo o senhor. Acho que o seu áudio deve estar com algum problema. Boa noite para quem tá entrando. Tá bem baixinho. Boa noite, gente. Enquanto o doutor Danilo está ajustando o áudio dele, vou dando boas-vindas para vocês. Essa é a nossa primeira live do Conbrasier. Nós estamos iniciando então nossas lives. Nós vamos ter a partir dessa semana, essa é a primeira. Depois do congresso, vamos continuar tendo lives também com palestrantes incríveis, como esse que nós temos hoje. Lembrando, gente, que as inscrições do congresso já estão abertas. O congresso vai ser dia 3, 4 e 5 de junho. Gente, o congresso é 100% gratuito. No nosso feed tem passo a passo de como se inscrever. E, principalmente, para quem é acadêmico, vai ter oportunidade de submissão de trabalhos, que é super importante para você construir o seu currículo na hora da residência. Não percam essa oportunidade, vai ser incrível. Nós estamos só se organizando aqui, ajustando o áudio para a gente poder começar. Deixa eu botar o tema da live aqui. Isso, tem o link. No nosso feed também tem um tutorial de como se inscrever. Alô? Oi, ficou perfeito agora. Ah, ótimo. Então tá bom. Deixa eu apresentá-lo. Gente, boa noite, gente. Agora oficialmente. Esse é o Dr. Danilo Maciel, nosso convidado de hoje. Vai falar sobre diagnóstico na visão Ayurveda. Dr. Danilo é médico, formado na UFG. Tem residência em saúde, medicina preventiva, né? Isso. Especializado em acupuntura, homeopatia, fitoterapia e ayurveda. São mais de 30 anos de experiência. E graças a Deus concordou, aceitou o nosso convite de estar aqui hoje falando pra gente um pouco sobre a Ayurveda.
Bem-vindo, doutor Danilo. Obrigado, Karen. Obrigado a todo mundo do Combrasier pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Boa noite. Que bom. Então, acho que a gente podia começar falando o que é a Ayurveda, né? Ah, ótimo. É uma ótima ideia para quem ainda não conhece. O Ayurveda vem a ser, assim, a mais antiga das racionalidades em saúde que a humanidade tem conhecimento. Ela tem mais de 5.000 anos de registro, faz parte da literatura védica, a famosa literatura védica. Então, assim, naqueles conceitos filosóficos da literatura védica, dos Vedas, tem dois daqueles livros que tratam dos aspectos relacionados à saúde, como viver de uma forma saudável, né, nessa nossa humanidade, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas essa é uma coisa tão antiga, né? Porque não é moderna, não serve para hoje. Bom, pensa para você também assim, será que a filosofia grega também é milenar? Ela tem utilidade hoje? Será que a filosofia budista tem utilidade na vida prática de hoje? Falando em termos assim de vida, espiritualidade, a filosofia de Cristo tem utilidade para a nossa vida hoje? Então, a Ayurveda é mais ou menos assim, uma filosofia de como viver de uma forma mais saudável, mais feliz, mais harmônica, e ela tem um foco assim na área da saúde, que muitas vezes a gente não vê em outras áreas da filosofia, mas tem um foco importante nessa parte da saúde. Então, isso também vem resistindo ao tempo. Isso vem resistindo ao tempo, né? Então, por isso a gente vem mostrando assim que a nossa ciência também vem abraçando o Ayurveda, né? Vem mostrando assim que o que as coisas que o Ayurveda fala são verdadeiras, são reais. Então, por isso o Ayurveda hoje continua sendo estudado, pesquisado, trabalhado. Aqui no Brasil, ela é considerada uma prática integrativa e complementar pelo Ministério da Saúde. Não é reconhecida como uma especialidade médica, mesmo porque o Ayurveda também não gosta de ser chamado de medicina ayurvédica. E a gente não chama mesmo porque aqui no Brasil ela não tem esse status, né? E nem quer ter, nem aqui, nem no mundo inteiro, porque ela extrapola muito a área do que é chamada assim, área da medicina, né? Que é tratar sobre remédios, medicamentos e doenças, né? Então a Ayurveda fala muito aspectos muito além disso. Fala do aspecto mental, emocional, espiritual, ambiental, social. Então tudo isso faz parte da filosofia do Ayurveda, mas com um foco especial em saúde. Então esse é o nosso Ayurveda hoje. Coisa linda, né? Que Sendo bom. resgatado cada dia mais essa filosofia, né? E eu ia Exatamente. perguntar para o senhor, isso até que começou a falar, se o Ayurveda iria além dessa saúde física, então? Exatamente. O Ayurveda talvez seja a ciência que inspirou, inclusive, a Organização Mundial de Saúde para ampliar o conceito de saúde. Não apenas assim a ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico, mental, emocional. E vem se estudando, inclusive se propondo acrescentar o aspecto também energético ou espiritual, né, como se diz. Hoje a medicina e a espiritualidade têm também avançado muito, né, como vocês estão aí estudando sobre isso também, né, espiritualidade na medicina, né. Então esse conceito ampliado de saúde que a OMS propõe foi com certeza inspirado no Ayurveda, porque ele fala exatamente isso. A saúde é um estado de harmonia do aspecto físico, mental, emocional, os nossos sentidos, os órgãos dos sentidos, né, que nos conectam ao mundo. O Ayurveda valoriza muito os órgãos dos sentidos, porque eles nos conectam ao mundo. Quanto mais harmonia você tem nos órgãos dos sentidos, menos vítima você fica dos estímulos externos, né? E se É conecta mais com a verdade. sua essência interna, né? Então, realmente, esse aspecto aí faz parte da visão do todo, holístico, integral, que o Ayurveda tem sobre o ser humano e a saúde. Então, assim, a gente pode dizer que o Ayurveda vai além da prevenção e tratamento. Como é que funcionaria isso na prática? Exatamente. Nós temos dentro do Ayurveda um conceito que eu achei muito interessante quando eu tive esse contato, porque eu tive contato com o Ayurveda depois que eu me formei. Então, eu já era residente em medicina preventiva, quando eu tive contato com o Ayurveda. Então eu tive assim uma impressão muito boa do Ayurveda, né, tendo essa visão holística, sistêmica, né, que vinha muito ao encontro do que a gente trabalhava naquela época, humanização da medicina, né, e muita gente pensa assim, né, que vocês jovens aí pensam que a medicina sempre foi assim, humanizada. Não, teve uma época assim que não se falava do aspecto mental, emocional,
muito menos do espiritual dentro do âmbito em medicina, né? Falava do corpo como um mecanicismo, né? Órgãos e sistemas, né? Não se imaginava assim que a mente tinha um impacto na saúde, né? E isso não é tão antigo assim não, porque eu era residente em medicina quando eu tive contato com a Ayurveda e me lembrava do meu curso na época que não se valorizava o aspecto mental, emocional, né? A gente costumava fazer, sabe o quê? Ouvia, né? A gente não fazia que a gente era estudante, mas muitos plantonistas davam injeção de água destilada no músculo de pacientes que estavam com HY, com piti, né, com crise conversiva, para poder tirar a pessoa daquela crise, porque ela estava simulando, ela estava só fingindo, isso aqui é fingimento. Dá uma injeção de água destilada no músculo dela que ela vai parar de fingir e perder nosso tempo aqui no pronto-socorro. Então a gente Gente, viu isso acontecer, porque não se tinha imaginava que pudesse ser algo realmente parte do processo de adoecimento, o aspecto mental e emocional, é tudo fingimento. Até hoje ainda tem uns ranços disso, né? Você não precisa ir muito longe para sim, ver, né? Tem gente que não gosta de sim. psicologia, não gosta de psicólogos, não gosta de psiquiatria, acho que isso tudo aí é para quem não tem o que fazer. Então, hoje a gente vê que o Ayurveda já falava isso há milênios, a importância do mental e do emocional, né? Então, esse diagnóstico ayurvédico, ele envolve o aspecto físico, mental, emocional e até mesmo um aspecto que não precisa ser religioso ou espiritual, mas um aspecto ético e moral, né? O Ayurveda fala assim, longevidade requer ética e virtude, que é um aspecto filosófico do Ayurveda, né? Se a gente vive de uma forma ética e dentro desse aspecto assim de respeito, né, de harmonia com o ser humano e com o ambiente, com o planeta, com a sociedade e com a gente mesmo, né, respeitando também as nossas características e nossas limitações, a gente tem uma vida mais longeva e mais saudável, né? Então nesse aspecto, né, é que a gente observa que a visão do Ayurveda em relação à saúde extrapola até mesmo o aspecto meramente preventivo e foca também a promoção da saúde, para a gente ter níveis mais elevados de saúde, incluindo esses outros aspectos, não apenas físicos, no conceito mais amplo da saúde. A Keila trouxe uma pergunta importante que eu gostei. Ela falou que a sua fala tem um paralelo com a psicossomática. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então essas ciências mais recentes, né, como a psicossomática, elas com certeza se inspiraram também no que essa filosofia oriental também trouxe. Também outra filosofia oriental que fala muito sobre isso, que tem uma origem muito próxima do Ayurveda, é a medicina tradicional chinesa, que é até mais conhecida, né, no mundo ocidental, Sim. mas ela fala as mesmas coisas também desse aspecto psicossomático, né? Isso é milenar. E a psicossomática é uma ciência mais recente que vem então reforçando, né, que vem trazendo aspectos científicos que confirmam que a tradição, né, milenar do Já Ayurveda e da falava. medicina chinesa já falava, né? Perfeito. Doutor Danilo, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi falando sobre doshas, que existem três tipos de doshas. Como é que isso funciona? Cada pessoa tem um dosha ou é uma mistura? Ah, muito bom. Isso daí faz parte do diagnóstico ayurvédico, né? Determinar quais são as características que estão governando a saúde daquela pessoa, né? O Ayurveda fala assim que nós temos uma carga genética. Bom, a gente estudou lá que foi Mendel que sistematizou a genética, mas o Ayurveda já falava disso também. A gente tem uma genética, uma constituição psicofísica, que é chamada de Prakriti. E muita gente chama de dosha, né? Qual é o meu dosha? É Vata, Sim. Pitta, Kapha, né? Então a nossa genética significa assim a nossa constituição. Tem um pouco a ver também com aquela biotipologia da medicina grega, também o longilíneo, brevilíneo, normolíneo. Tem semelhanças, sabe? Então, por exemplo, o biotipo do Vata, chamado dosha Vata, é mais o tipo longilíneo, né? O biotipo do Pitta é mais o normolíneo. E o biotipo do Kapha é mais o brevilíneo. Tem semelhanças. Mas fala também sobre os aspectos mentais, fisiológicos, tendências de adoecimento, preferências, excelências, deficiências da nossa constituição. O Ayurveda estuda isso dentro de um capítulo que é chamado Prakriti, né? Prakriti tem a ver com a nossa genética herdada. Então, quando a gente conhece melhor a nossa genética herdada, na visão do Ayurveda, a gente consegue escolher melhor nossos alimentos, nossos hábitos de vida, conhece melhor nossas deficiências, as nossas excelências, né? Sabe como lidar melhor, né, com as nossas dificuldades
e como buscar aperfeiçoar mais individualmente. Mas existe também o desequilíbrio da constituição. Às vezes a pessoa tem a constituição dela, ela pode estar saudável e feliz dentro daquela constituição. Mas às vezes ela entra num processo de desequilíbrio. E é isso também que o Ayurveda busca diagnosticar, o estado de desarmonia dos seus doshas. Né? Doshas são as nossas funções vitais, né? As funções vitais da circulação, da transmissão de impulsos nervosos, do metabolismo, da digestão, funcionamento dos tecidos, dos nossos líquidos, dos nossos órgãos, né? Como tudo isso funciona, a nossa fisiologia, na visão do Ayurveda, tudo isso é governado pelos doshas. Né? Então nós temos que manter uma harmonia desses doshas. Quando eles estão em um processo de desarmonia, começam a aparecer os sintomas, as doenças, e é isso que o Ayurveda busca diagnosticar, o estado de equilíbrio, de desarmonia dos doshas, né, através dos métodos diagnósticos tradicionais. Mas, como a gente já estava dizendo, o Ayurveda também vem evoluindo e vem também assimilando, né, o que a ciência moderna traz de novidades. E muitas coisas, assim como a psicossomática fez, muitas coisas vêm confirmando cientificamente o que o Ayurveda já falava tradicionalmente e milenarmente. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente vem observando nos dias de hoje, que não é antigo, é recente, pessoas mais jovens como você e vocês, né, da Combrasier, podem pensar que sempre foi assim, mas não. Até pouco tempo também não se valorizava a importância da alimentação, não se valorizava a importância do exercício físico, não se valorizava a importância do relaxamento psíquico, mental, emocional, né? Não se valorizava ver a pessoa como um todo, ver o ser humano como um todo. Então a Ayurveda traz essa contribuição. E o diagnóstico ayurvédico busca exatamente isso, ver quais são as deficiências que estão acontecendo em relação aos doshas, no aspecto físico, mental, emocional, para orientar corretamente os melhores hábitos de vida. Sabe uma coisa que eu conto também, Karen? Que o pessoal acha que é brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Quando eu era estudante de medicina, as enfermarias, elas tinham dois tipos de dieta. Dieta zero e dieta livre. Na enfermaria cirúrgica tinha duas, né? Dieta zero e dieta livre. Se você vai operar, vai fazer um exame, procedimento, dieta zero, né? Depois que saiu da cirurgia, dieta zero. Até movimentar os movimentos peristálticos, e depois dieta livre. Tinha duas dietas no hospital. E quem cuidava da dieta era a dona da cozinha. Ela que comprava as coisas lá na feira, o administrador comprava as coisas da feira, ela fazia lá do açougue, mandava aquela famosa comida de hospital, né? Que todo mundo, até hoje o pessoal fala, mas naquela época você imagina, era uma coisa assim meio de quartel mesmo, né? Então você vê, isso não tem tanto tempo assim, né? Porque pelo menos, né, eu estou aqui lembrando disso. Então, a importância da alimentação, né? Dos hábitos de vida. Eu brinco também, assim, quando eu era jovem, lá dos meus 17 anos, eu tinha que pegar minha bicicleta e andar de um lado para o outro de Goiânia para achar uma academia. Não tinha praça de esportes, né? Ninguém valorizava essas coisas, né? Então você vê como a ciência vem evoluindo. E se você vai olhar nos textos antigos, a Ayurveda fala tudo isso há milênios. A importância do movimento, do exercício, propõe muito o yoga, né? Ou o Pilates, que evoluiu do yoga, né? Propõe meditação, né? Propõe alimentação correta, propõe hábitos de vida adequados, equilíbrio mental, emocional, meditação. Tudo está lá no Ayurveda. E hoje a gente vê que a ciência vem comprovando isso e nem sempre cita o Ayurveda, né? Porque as pessoas às vezes se aproveitam daquilo ali, né? Acham que a Sim, meditação, exatamente. a meditação começou agora, né? Com os novos métodos técnicos de meditação, né? Mas não, isso tudo é muito antigo. E a gente vai, quem estuda Ayurveda vai fazer essa comparação de ver como esses métodos estão sendo hoje confirmados pela ciência, inclusive os métodos diagnósticos do Ayurveda, né? É, um dos nossos participantes, a Gabi Cunha, perguntou se dosha seria equivalente aos chakras. Não, não, os chakras são diferentes, né? Os chakras, eles são um conceito muito próximo também do yoga. Yoga e Ayurveda são duas ciências irmãs, né, que elas trabalham muito em conjunto, né? O yoga tem muito benefício para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental, emocional. E o Ayurveda se vale muito do yoga, né? Se indica muito o yoga para a parte de exercícios, de asanas, de respiração, meditação, os pranayamas, né?
E essa parte de equilíbrio também energético dos chakras. Os chakras são em número de 7, né? Então eles têm uma ligação muito mais com a parte energética e fisiológica, com as nossas glândulas, né? Então os doshas são 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Os chakras são 7, né? E os chakras trabalham muito mais no plano energético, no plano do prana, né? Mas tem uma influência muito direta no funcionamento do físico, que é uma outra coisa também que a ciência moderna, né, já vem demonstrando, né, que energia e matéria são a mesma coisa, com dimensões e vibrações diferentes, né, mas que elas estão interagindo todo o tempo. Então, por isso, o Ayurveda fala que os chakras cuidam da parte energética, do prana, mas que influenciam diretamente o funcionamento das glândulas, né, dos nossos hormônios, né, que fazem todo esse metabolismo acontecer no nosso corpo, né. E aí sim eles impactam, evidentemente, a função dos doshas. Então são duas coisas diferentes que têm relação entre si. Perfeito. A Keila perguntou se no diagnóstico, nesse conceito dentro da Ayurveda, como que o senhor traz e aborda a questão da espiritualidade do paciente? Porque tem que inserir, né? Eu não sei como é que funciona isso na prática. É muito interessante isso daí. Muito boa essa pergunta, porque o Ayurveda tem, dentro do diagnóstico do Ayurveda, a gente teve recentemente um seminário que nós falamos sobre Sattva Vajaya, que é correspondente à chamada psicologia ayurvédica, que valoriza muito esses aspectos mentais, emocionais e espirituais. Não tem nada a ver com nenhuma religião, né? Eu convivi com Vaidyas muito tempo e nunca falaram sobre religião, mas falam sobre o aspecto da espiritualidade, muito mais voltado por essa questão, como eu falei, né, ética, moral, conduta, caráter, né? Então, quando a gente trabalha isso, existem os chamados gunas mentais no Ayurveda, né? Quem gosta de estudar essa parte, mais da parte de psicologia, espiritualidade, deve conhecer gunas mentais, sattva, rajas e tamas. Então, através de sintomas, né, que a pessoa apresenta, no plano mental, emocional, a gente pode observar como é que está a ligação daquela pessoa com o seu ser espiritual, a sua essência espiritual. Quanto mais distante a pessoa está da sua essência, do seu ser, mais ela está viciada, né, no mundo externo, né, ela fica mais agitada, ansiosa e vítima de pensamentos negativos e emoções destrutivas. Então, quanto mais ela está ligada a emoções destrutivas ou pensamentos agressivos, pensamentos que levam a pessoa ao sofrimento ou ao sofrimento de outro, isso significa, na visão do Ayurveda, que ela está distante do seu centro, distante da sua essência, distante da sua espiritualidade, da sua referência interna, né? Então, o Ayurveda reconhece dois doshas mentais, ou toxinas mentais, rajas e tamas, que levam a pessoa a um estado de agitação muito grande, né, de imprudência, de agressividade, de violência, de impertinência, de orgulho, de vaidade, e um outro que leva mais para o lado da destruição, da depressão, da apatia, da indiferença, né, da falta de respeito, da falta de consideração, né, do deixa para lá, que não liga para nada, que se dane, né? Tem um botãozinho do lado que se dane, então esse é o tamas, está indiferente a tudo e destrutivo, sem respeito a nada, né? E o rajas é muito agressivo, é muito arrogante, né? Muito prepotente, ele quer conquistar o que ele deseja e sem pensar em nada e em ninguém. Enquanto que o equilíbrio é chamado sáttva, que você busca a solução para todas as coisas, mas respeitando as pessoas, as situações envolvidas, buscando a melhor solução para todas as pessoas envolvidas dentro de um problema ou dentro de um contexto, né? Então seria a busca do equilíbrio, da harmonia, dos bons sentimentos e dos bons pensamentos, que todo mundo gosta, não é verdade? Sim. Mas às vezes a pessoa está vítima dos pensamentos negativos, das emoções destrutivas, né? Esse é o problema. Então trabalhar esse nível de identificação com o seu eu interior, com a sua essência, com a sua espiritualidade, não tem nada a ver com a religião. Mas se alguma pessoa tiver uma religião também, ótimo, ela pode, né, se aprofundar um pouco mais no seu mestre, no seu Deus, se entregar mais, confiar mais, buscar mais essa identificação e, através de vários recursos que o Ayurveda recomenda, ela pode também se encontrar, né, consigo mesma, né? Então, por exemplo, se um paciente, né, vai ter um atendimento com o senhor, ele já vem ciente de que o senhor tem essa visão, né, da Ayurveda,
Ou o senhor insere ele nesse contexto para poder, né, trazer essa questão do equilíbrio, tratar os sintomas? Como é que seria isso na prática com o paciente? Bom, como você disse, né, Karen, eu já tenho mais de 30 anos aí de clínica, né? Então, Sim. hoje em dia, né, já tem algum tempo, né, as pessoas que chegam até mim, elas já estão sabendo onde estão chegando, né? Então, no início, às vezes as pessoas chegavam lá, assim, porque alguém falou que aquilo é bom para bronquite, que aquilo é bom para emagrecer, que aquilo é bom para artrite, né? Ah, meu vizinho estava com insônia, melhorou, o que é esse negócio que você faz? E no início tinha muito isso, Elas mas já hoje em vão dia, né? abertas agora, né? Já vão sabendo, já tem assim as indicações, as referências, né? E muitas pessoas conhecem também o Ayurveda propriamente dito, ou a homeopatia, ou a fitoterapia, ou a acupuntura, né? Então, assim, hoje em dia eu atendo pessoas que já estão abertas para essa visão, né? Ou então, às vezes não estão abertas, mas estão, assim, querendo se abrir. Não, olha, eu não conheço nada disso, eu não sei como é que é, mas eu vou fazer tudo que você falar, porque é a minha última esperança, é a minha última tentativa, né? Já cansei, né, de buscar soluções. Então acontece muito isso também, as pessoas perguntam que tipo de pacientes buscam mais, no meu caso, que sou médico, né? Buscam mais essa visão holística, sistêmica. Então, geralmente, eu digo que são dois tipos de pessoas, né, de pacientes. Esse que eu falei, que já não aguenta mais, uma visão fragmentada, que não contempla o seu sofrimento e que não propõe para ele um equilíbrio. E aquelas pessoas que já têm essa afinidade também, que são mais raras, lógico, né? A gente que gosta de coisas naturais, a gente gosta de saúde, que investe mais, né, na busca do equilíbrio mente-corpo, espírito, né? Gente ligada à natureza, a gente gosta de trabalhar com as plantas, com alimentação natural. Então, esses são os pacientes mais diretos, mais automáticos, né? Mas os mais comuns, né, eu diria até infelizmente, são esses que estão cansados de buscar, né, como se diz popularmente, dar murro em ponta de faca, buscando tratamentos sintomáticos que não levam ao equilíbrio, né? Estão tomando dezenas de medicamentos, aí com dezenas de especialistas diferentes, e não tem uma orientação uníssona, não tem uma direção a seguir em busca do seu equilíbrio mental, físico, emocional, né? Esse espiritual, como a gente falou, não tem a ver nada com religião, com religiosidade, mas a Sim. busca de se encontrar com a sua essência, né? E muitas vezes pode ser até mesmo encontrar com a natureza, né? Com a natureza que está aí fora, né? E buscar se encontrar nessa natureza. Perfeito. Então, assim, quando você falou sobre a questão dos doshas, perguntaram como que o desequilíbrio deles nos influenciam, como que influencia o nosso organismo. Ah, uma ótima pergunta essa. Bom, o Ayurveda diz assim, que os doshas são as nossas funções vitais, eles governam a nossa fisiologia. Se eles estiverem funcionando bem, então a gente está com uma boa digestão, o intestino está funcionando bem, a respiração, os pulmões, os rins, a urina, né, os músculos, os ossos, também a parte mental, emocional, o sono, memória, concentração, atenção, né, toda essa parte metabólica, digestiva, constitucional está funcionando bem, né? Transmissão de impulsos nervosos, parte neurológica, tudo funcionando bem. Agora, quando os doshas começam a entrar num desequilíbrio, que geralmente esse desequilíbrio tem muito a ver com os nossos hábitos de vida, com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, com as adições que a gente coloca, né, cigarro, bebida, drogas, remédios, né, e também muito a ver com o estilo de vida relacionado com o estresse, sedentarismo, né? Então, todos esses fatores externos e os fatores emocionais internos impactam no funcionamento. Hoje em dia não é difícil falar sobre isso porque a gente conhece até a química do estresse. Como, por exemplo, o cortisol, ele é uma substância produzida pelo estresse e como ele bloqueia o metabolismo, como ele atrapalha na imunidade, né? Como ele atrapalha toda a fisiologia. Assim como também a química do bem-estar, a serotonina, a dopamina, né? As endorfinas fazem tudo funcionar melhor, né? Melhoram as dores, as inflamações, o nosso sistema nervoso, o metabolismo, na é verdade? Então, os doshas são Sim. afetados pelos nossos movimentos externos e internos. E começa a funcionar mal. Então, vata que cuida da circulação, dos movimentos, transmissão de impulsos nervosos, da parte neurológica, começa a ter defeitos, disfunções, desarmonias.
aparecem os sintomas. Assim como o Pitta, que cuida da parte digestiva e metabólica, pode ter distúrbios digestivos, né? Estômago, fígado, pâncreas, ou metabolismo sistêmico, hormonal. E Kapha, que cuida da parte dos tecidos. Então, os tecidos começam a funcionar mal, os órgãos começam a funcionar mal, né? E os sintomas aparecem. Se a gente consegue identificar esses sintomas mais precocemente, fazendo um diagnóstico precoce, né, a gente consegue também retornar ao equilíbrio de uma forma mais simples, mais rápida. Mas se a gente vai deixando e tomando um anti isso, um anti aquilo, um anti isso, um anti aquilo, as coisas vão crescendo, né? E de repente as doenças se estabelecem no corpo. Então esse é um conceito Sim. muito interessante, Karen, que o Ayurveda trouxe para mim, que é o diagnóstico preventivo. Olha que interessante, o diagnóstico preventivo. É você identificar as disfunções, ainda na fase funcional, sem lesões, né? Sem estabelecimento de uma doença. Você tem sintomas aqui e ali, né? São disfunções, são indisposições, né? Uma dor, né? Um mau funcionamento da digestão, um fígado que está meio pesado, meio sobrecarregado, né? Imunidade que está instável, alergias, tal, tal. Mas você consegue reconduzir aquilo ao equilíbrio de uma forma mais simples, mais branda, né? Ao passo que se você deixa esse desequilíbrio dos doshas e persistindo muito tempo, o Ayurveda até descreve 6 estágios de evolução do adoecimento, onde a doença aparece no 5º estágio, se manifestando a doença como a gente conhece, com lesão física. E no 6º estágio, as complicações, as comorbidades, também até as sequelas, né? Então, nós temos aí 4 estágios para a gente trabalhar preventivamente, antes de estabelecer o processo da doença física lesional, né? Então, por isso, o diagnóstico preventivo e o diagnóstico precoce são muito importantes no Ayurveda. E pode ser feito a qualquer momento, né? Porque eu sempre brinco assim, cara, não é porque a pessoa tem uma doença que ela não pode ter outra, não. Ela pode. Não é proibida de ter 2, 3, 4 doenças. Pode ter muitas, né? Então, Oh, então Deus. eu não posso fazer mais diagnóstico nem preventivo porque eu já tenho diabetes. Não, mas você pode ter hipertensão, você pode ter reumatismo, você pode ter doença autoimune, você pode ter um monte de coisa. Você pode prevenir essas coisas também, ao tempo em que procura equilibrar-se melhor dentro daquele processo de doença que já está estabelecido, né? Perfeito. Aproveitando essa questão do diagnóstico, quem pode fazer esse diagnóstico? São só médicos? Tem que fazer algum curso? Como é que funciona? Ah, essa é uma ótima pergunta também. Porque, como a gente estava dizendo aqui, o Ayurveda é reconhecido no Brasil como uma prática integrativa e complementar, e ela pode ser estudada pelos diversos profissionais, né? Pode ser estudada pelo médico, pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelo farmacêutico, né? Pelo fisioterapeuta, né? Assim por diante, né? As várias profissões da área da saúde. E ela pode ser também estudada por terapeutas, que são chamados terapeutas naturais, ou terapeutas ayurvedistas, que podem aplicar esse diagnóstico nesse plano que a gente falou, que não tem a ver com o diagnóstico médico. O diagnóstico médico é exclusividade do médico. Então, o diagnóstico ayurvédico, assim como a gente estava conversando mais cedo, né, Karen? O mecânico faz diagnóstico também no seu carro, não é verdade? O Sim. geólogo faz diagnóstico da sua terreno, da sua fazenda lá para ver o que ele precisa colocar na terra, não é verdade? Você pode fazer um diagnóstico populacional, né, do ponto de vista sociológico, né, você pode fazer um diagnóstico ambiental, né, você pode fazer diagnóstico em várias áreas, assim como odontológico, nutricional, psicológico, assim por diante, né? O ayurvédico é um diagnóstico diferente, é característico desse método, dessa prática integrativa, que tem muito mais a ver, assim, como eu falei anteriormente, com a nossa constituição, diagnosticar a nossa constituição, o nosso biotipo, psicotipo, e o nosso funcionamento. E orientar coisas simples, assim, como vitais para a nossa saúde, né? Eu me lembro que teve até há uns anos atrás, um cardiologista aí de Goiânia, que estava na época na faculdade de medicina, ele mostrou para a gente um estudo que a UFG fez em parceria também assim com outras entidades, mas um estudo de literatura, né? Revisão de literatura. E eles observaram assim que as doenças que mais matam, né, infarto, derrame e câncer, tem um impacto muito maior, a mortalidade por essas doenças sofre um impacto muito maior do estilo de vida, da qualidade de vida, do que dos outros aspectos envolvidos, né? Então a pessoa, para morrer de infarto, ela depende muito mais da qualidade de vida dela, do estilo de vida e do ambiente que ela vive, do que, por exemplo, se ela tem plano de saúde, se ela mora perto do hospital, a genética, Nossa. né? Até também do derrame, a mesma coisa, do câncer também, inclusive. Até o câncer
que a gente pensa assim que é o mais relacionado, por exemplo, com genética, né, com atendimento médico, né? 66% do risco de morrer de câncer tem a ver com o seu estilo de vida, o seu Nossa, ambiente em que você vive, trabalha, a sua qualidade de vida. O Ayurveda fala disso, que é uma coisa que a medicina não envolve muito, né? O médico não envolve muito nisso. Isso aí já é trabalho de quem? Quem vai falar para você isso? a Né? prevenção, né? Pois Tem é. como evitar. Então, assim, para falar para você isso, tem que ter, assim, vamos dizer, um instituto que tem vários, multiprofissional, que a pessoa tem que passar por vários profissionais para ouvir um pouquinho de cada um. O profissional que trabalha com Ayurveda, ele pode fazer uma síntese disso para a pessoa, né? Como a gente estava, nós vamos ter no dia 29 desse mês agora, né, de maio, um sábado, um workshop sobre diagnóstico ayurvédico, que é um diagnóstico aberto, então, como a gente está mencionando aqui, para os profissionais de saúde em geral e os terapeutas também ayurvedistas. Nós vamos falar sobre exatamente os métodos diagnósticos. Então, todas as pessoas da área da saúde e da área de terapia, se quiserem participar desse workshop, podem entrar em contato com a gente, pode falar com a Verena, pode falar comigo, que a gente vai estar abrindo esse espaço de debate e de apresentação dos métodos diagnósticos do Ayurveda. E a gente estava falando exatamente na montagem desse material que um terapeuta experiente, ele pode resumir esses aspectos de orientação de hábitos de vida, qualidade de vida, estilo de vida, de uma forma bem compacta para a pessoa. Dizer, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. É como se fosse, né? Umas pessoas estão chamando muito hoje em dia de coaching, né? Um coaching de estilo de vida, na visão do Ayurveda, né? A gente não usa essa palavra, a gente fala um terapeuta, né? Um ayurvedista, né? Orientar as pessoas quanto aos seus hábitos de vida, para que esse impacto enorme que tem estilo de vida, ambiente, ou seja, a qualidade de vida da pessoa, na capacidade da pessoa de adoecer ou de permanecer saudável, né? De morrer por doença ou de ter uma longevidade, né? Porque isso é muito mais impactante do que, inclusive, a pessoa ter assistência médica rápida diante de uma doença grave. Porque você pode prevenir, né? Você pode manter e, como a gente falou anteriormente, promover níveis mais elevados de saúde, cuidando desses aspectos que aí, no mundo, né, ocidental moderno, os profissionais de saúde geralmente não trabalham com isso, não mexem com isso. Por isso a Ayurveda é uma ciência que extrapola o campo da medicina, não é uma medicina, né? É uma ciência mais ampla, mais filosofia, né, do que simplesmente um tratado de doenças e remédios, né? E pode ser exercido por todos os profissionais. Então, imagina, um médico que conhece o Ayurveda, ele pode aplicar os seus recursos na sua área de atuação, inclusive na sua especialidade. Assim como o farmacêutico pode trabalhar com os medicamentos, assim como o nutricionista pode trabalhar com a alimentação, assim como o psicólogo pode trabalhar com essa filosofia, né, da psicologia ayurvédica e assim por diante, né? E o terapeuta faz um link disso tudo, aplicando, inclusive, o que é mais conhecido no Ayurveda, que são as massagens, as terapias com óleos, aplicações de óleos, né? Que é o terapeuta quem faz isso, né? Geralmente o médico não faz isso. Não aplica as massagens, não aplica os óleos, não aplica as terapias corporais externas, não aplica o yoga, né? Isso é o terapeuta quem faz, né? No caso, como a gente consegue, então, inserir isso na realidade do paciente? Então, assim, faz um diagnóstico, vê quais são os seus desequilíbrios e direciona ele a partir disso no estilo de vida, em hábitos. É mais ou menos assim que funciona? Sim, como a gente estava mencionando anteriormente, né, Karen? Se a pessoa já conhece a Ayurveda, você pode falar para ela de dosha, vata, pitta, kapha, agni, todas essas coisas, Sim. né? Se ela não conhece, não precisa falar. Você vai dar as diretrizes para ela de quais são os tipos de alimentos que são mais favoráveis para a constituição dela e os tipos que não são favoráveis para a constituição dela, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma constituição muito cafa, né? Geralmente é uma pessoa que tem um tipo mais brevilíneo. O Ayurveda fala assim, essas pessoas não se dão bem com alimentos, por exemplo, com laticínios, né? Para elas, laticínios é muito ruim, forma muito catarro, muito muco, muita secreção. E a pessoa está envolta aí com sinusite, rinite, faringite, espirro, tosse, catarro, e fica tomando medicamentos, O que mas é não para isso? de tomar o leite. Queijo, requeijão, iogurte e tal. Você dá essa diretriz para a pessoa, né? Outros não se dão bem, por exemplo, com alimentos picantes, pimentas, outros com trigo, né? Outros ainda com alimentos muito secos ou alimentos fritos. Então você vai
identificando as características da pessoa e dizer assim, na visão do Ayurveda, esses alimentos não são bons para você e esses são ideais, são melhores, né? Esse tipo de exercício é melhor para você e esse tipo de exercício não é favorável para você, devido à sua constituição, né? Assim como também os medicamentos. Nós trabalhamos muito no Ayurveda com fitoterapia, as plantas medicinais. Então, as plantas medicinais são indicadas para o paciente também de acordo com os doshas, né? Que dosha, por exemplo, o Vata é um dosha frio, e o Kapha também é um dosha frio, e o Pitta é um dosha quente. Então, para os pacientes de Pitta, a gente vai usar as plantas de potência fria, que acalmam o sistema, retirando o excesso de calor, de fogo. Preciso. Não é? A pessoa que tem queimação, azia, ou então inflamações com calor, com, né, diarreias, né, com alergias de pele, com vermelhidão, inflamação, urticárias, né, manchas vermelhas na pele. Também, assim, pacientes que têm muito ira, raiva, cólera, indignação, explosividade, nervosismo extremo, né? Os pitas, né? Muito fogo, né? Você pode dar uma acalmada no fogo, deixa só o lado bom do fogo, né? Só o lado, assim, da paixão, né? Do comprometimento, da coisa de método, procedimentos, assim, mais racionais, né? Do lado do bom do fogo, né? De ser organizado, empreendedor, sério, competente, né? E passional, num bom sentido, né? Mas os Vata e Kapha já são frios, então você precisa de plantas mais quentes para jogar um pouco mais de calor, mais de fogo no sistema, né? No sistema digestivo, no sistema imunológico, né? Tem gente que não pode tomar um ventinho, né? Enquanto o Pitta está passando fogo lá, querendo ar-condicionado, os Vatas estão lá no cantinho com blusa de frio, se tomar um ventinho, resfria, tosse, dá falta de ar, né? Então, essas pessoas são diferentes. As plantas medicinais também são indicadas de acordo com o tipo, com o dosha, assim como a alimentação, os hábitos de vida, os ambientes mais indicados, atividades mais indicadas para cada pessoa, de acordo com o seu dosha. E isso é algo extremamente individualizado, né? Particular de cada pessoa. Sim, isso é muito individualizado. Porque normalmente as pessoas têm combinações de doshas, né? Tem gente que é muito vata kapha, outros são vata pitta, outros são pitta kapha, e assim por diante, né? Então são misturas que a gente tem que identificar. O diagnóstico ayurvédico trabalha exatamente isso. Identificar o movimento dos doshas, né? Que doshas estão mais desarmônicos e em que parte do corpo, né? Está aparecendo esse desequilíbrio. Para que a gente possa trabalhar, então, com a terapia mais adequada, mais assertiva, de acordo com o diagnóstico ayurvédico da pessoa, que não tem nada a ver com o diagnóstico médico, né? E a gente vai falar isso também no nosso workshop de sábado, que é muito importante, exatamente reforçando esse ponto. Uma coisa é o diagnóstico ayurvédico, outra coisa é o diagnóstico médico, né? O diagnóstico ayurvédico, só o terapeuta, o profissional ayurvedista que vai fazer, né? O profissional que trabalha com ayurveda. Agora, o diagnóstico médico, todos os médicos vão fazer. Então, o profissional do ayurvedista, ele tem que encaminhar o paciente para fazer o diagnóstico médico com os profissionais da área da medicina, né? Assim como também a gente, né, Karen? A gente encaminha para um psicólogo, não encaminha? A gente não encaminha para um Sim. odontólogo? Fala, não, essa parte aí é com o dentista, isso não é comigo. Não, você vai num psicólogo. Olha, você precisa de um fisioterapeuta. Não, você precisa agora de um Uma educador rede, né, físico. integrada. Você precisa de um nutricionista. A gente faz isso, não faz? Então, o terapeuta, o ayurvedista, ele também tem que encaminhar para o médico. Ele tem que encaminhar para os outros profissionais. Agora, o que ele vai fazer é uma integração, uma orientação uníssona, numa área que praticamente ninguém trabalha, que é essa do estilo de vida, hábitos de vida, qualidade de vida e fazer essa união do mente, corpo e espírito, né? Trazendo para a pessoa mais equilíbrio, mais harmonia. Esse é o grande diferencial do Ayurveda, que deve trabalhar sempre em conjunto com o diagnóstico ocidental moderno, feito pelo profissional capacitado. Perfeito. Em cima dessa questão do desequilíbrio, se é algo individual, etc., uma das perguntas que veio aqui no chat foi se a Ayurveda trabalha com a parte hormonal feminina. Sim, com certeza. Assim, trabalha de uma forma também natural, né? Não existem, assim, reposições hormonais naturais. Isso não existe, né? O que existe também são alimentos, medicamentos de fitoterapia, que melhoram esse aspecto do funcionamento hormonal. Hoje mesmo, eu atendi um paciente que foi muito interessante, assim,
que ele tem uma tiroidite e sempre um TSH um pouco alto e uma tendência para o hipotiroidismo, né? Mas assim, uma tiroidite autoimune, né? E ele me falou assim, que a gente começou um trabalho junto com ele, tem um endocrinologista dele também, acompanha lá. Ele falou, olha, eu consegui harmonizar melhor quando eu coloquei yoga para equilibrar a função hormonal. Então, tem as posturas, os asanas e os métodos respiratórios que estimulam os chakras que governam as glândulas. Então, quando ele trabalhou mais a glândula tireoide, né, como se fala hoje, né, assim, nem o nosso professor lá de Goiânia falava assim que o certo é tireoide, mas virou tireoide, então tá bom. Então a tireoide, trabalhada através do yoga, ajudou ele a se equilibrar mais, né? Então, assim, essa visão sistêmica, holística, né, ela faz a diferença, né, na hora de você equilibrar uma pessoa, né? Então, realmente, a gente precisa, nessa orientação, né, fazer essa visão da pessoa como um todo e orientar os diversos recursos que nós temos dentro do arsenal ayurvédico. Perfeito. Pessoal comentando que queria saber o seu DOT. Eu vi que tem muitos testes online, mas o ideal é procurar um profissional capacitado, né? Tem muitos testes. Eu acho legal os testes assim. Eu acho legal. Você vai na internet, vai tal. Mas se você quiser levar, isso é igual assim, você lê horóscopo, né? Você, eu gosto de ler meu horóscopo. Tá, beleza, eu acho divertido aquilo também, né? Mas se você quer um negócio mais sério em relação ao Ayurveda, é melhor procurar um profissional. Ou então estudar, né? Você pode também estudar, né? E buscar se aprofundar mais, né? E assim, a pessoa não sendo um profissional da área da saúde, que queira conhecer mais, isso é aberto, né? Não é algo exclusivo de quem está se especializando, né? No sentido de ser um profissional. Pode ser qualquer pessoa ter acesso a esse conhecimento, estudá-lo, aplicá-lo a si, né? Essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta muito, assim, corrente, sabe? As pessoas perguntam muito isso. E eu sempre digo assim, o Ayurveda é uma filosofia, uma ciência, uma arte que todas as pessoas merecem conhecer, estudar, né? Estudar de si mesmo, né? Conhecer-se melhor, um trabalho de autoconhecimento, melhorar o relacionamento com a sua família, com os seus amigos, né? Com a sociedade, né? Poder ajudar algumas pessoas próximas pelo exemplo, né? Mas nem todo mundo vai ser um terapeuta, né? E também, Sim. assim, um profissional de saúde que já tem uma formação, ele tem evidentemente já um pré-requisito, né? Assim, já tem um cabedal de conhecimento, né? Um diverso conhecimento que possibilita com que ele tenha um aproveitamento bem maior, né? Então tem muitas pessoas, Karen, eu sempre falo isso para muita gente, assim, eu conheço, né? Eu digo assim, infelizmente, muitos médicos que não queriam ser médicos. E eles vão procurando assim um lugar para sentar numa cadeira e fazer alguma coisa bem técnica e bem distante, de preferência assim, bem longe de paciente, bem longe de pessoa, bem longe de gente. Ou então assim, ter um mínimo contato com pessoas. Eles não queriam ser médicos, eles querem ser um técnico, né? E eu conheço muita gente que tem alma de médico e nunca teve oportunidade de entrar numa faculdade. As pessoas são cuidadores. As pessoas, elas são assim, humanas. E muitas delas caminham para um lado de ser um terapeuta. Tem gente que vai ser um professor de yoga, professor de meditação, tem gente que vai fazer massagens, né? Tem pessoas que vão para outras áreas também da saúde, né? Às vezes vão trabalhar com outras profissões de saúde, não de nível superior, às vezes de nível intermediário, né? Vão ser cuidadores de saúde, pessoas que têm alma de médico, mas não têm formação. Então eles têm grande limitação. Então o terapeuta, ele tem uma área de atuação, que é restrita, né? É muito restrita. Ele não pode entrar na área do profissional. Médico, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, nada disso. Mas ele pode cuidar de uma pessoa, né? Orientando, né? Dando uma dica simples, prática do dia a dia, né? Ouvindo, né? Tocando, fazendo uma massagem, dando um toque, né? Então todo mundo merece conhecer o Ayurveda, todo mundo pode conhecer o Ayurveda, mas cada um pode exercer o Ayurveda de acordo com a sua capacidade, a sua formação, as suas características, né? Eu já tive assim alguns amigos ao longo da minha vida aí que eu conheci que foram estudar medicina depois de adultos e terapeutas, porque viram que
ele poderia ampliar muito a sua área de abrangência se ele fizesse o curso de medicina. Já vi outros que foram fazer nutrição, outros foram fazer fisioterapia, outros foram fazer farmácia, né? Porque viram que com um curso de nível superior eles podiam abraçar mais aquela visão do Ayurveda, né? Mas a pessoa pode conhecer para ter o autoconhecimento, para aplicar para si mesmo, para ser um exemplo. Ou para ter uma atuação como terapeuta, que é uma atuação mais limitada, restrita, dentro de certos limites, né, da atuação do profissional, né? Perfeito. E como que a gente consegue ver a questão da evidência científica, métodos cientificamente comprovados dentro da Ayurveda? Bom, nós estamos num momento aqui que essa história de comprovação científica está assim, bem, né? Tá bem solto, né? Tem gente mostrando aqui comprovação disso, comprovação daquilo, quer dizer, realmente, assim, Sim. a primeira coisa que a gente tem que ter, né? Eu vi uma médica falando outro dia uma coisa muito importante, é capacidade de análise crítica de artigos científicos, né? Ter uma capacidade de análise crítica de artigos científicos é muito importante. E é por isso que eu fui fazer um mestrado e por isso que eu fiz um doutorado. Para aprender a estudar e analisar criticamente artigos científicos. Isso é muito incrível, assim, é como ler música. Eu toco violão, mas não sei ler música. Então, eu vejo a diferença de um cara que pega uma partitura e toca, e eu olho para aquela partitura e não vejo nada, né? Mas toco de ouvido, né? Então, assim, para mim, eu que toco um violão de ouvido, é como um médico que lê artigo científico de ouvido, se ele não sabe interpretar e analisar criticamente os métodos científicos. Então, qualquer papel para ele escrito é comprovação científica. Eu vejo aí muita gente falando Evidência. isso. Tem evidência científica, tem um Sim. papel, eu já vi colegas meus, inclusive, manda para mim assim, Saiu um um artigo, estudo, um um artigo. estudo, você vai olhar aquilo e fala, cara, isso aqui não é estudo, nem aqui, nem na China. Isso aqui é um amontoado de palavras, um amontoado de baboseiras, afirmações, com aparência de artigo científico, né? Tem uma aparência, né? Um formato, mas não é artigo científico. E tem artigos científicos que não têm metodologias válidas, né? Tem muito furo, muito viés, muito bias, né? E metodologias frágeis, né? Então a gente tem que ter uma análise crítica, né? Então o Ayurveda, assim, os indianos publicam muito, assim como os chineses, né? A medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional indiana. Então, assim, eu leio muitos artigos científicos do Ayurveda e vejo, assim, onde que aquilo pode levar em termos de comprovação científica, né? Então, tem muitas coisas que falam, assim, sobre uma visão tradicional que hoje vem sendo reconhecida, como, por exemplo, as plantas medicinais. Olha uma planta como o Tribulus terrestris, por exemplo. Tribulus terrestris, que é muito famosa aí hoje entre os fisiculturistas, né, que começou a ser usada assim como um suplemento. Hoje no Brasil, ela só pode ser prescrita por médico, só por médico, porque ela tem uma ação tão ampla no sistema hormonal que um uso inadequado pode causar alguns efeitos adversos na pessoa, né? Assim como várias plantas hoje no Brasil são restritas à prescrição médica, assim como Hipérico perforatum, cava-cava, valeriano, e várias outras, né? Então, assim, na parte de fitoterapia, nós temos muitos artigos científicos validando o efeito e a eficácia das plantas medicinais, e trazendo também à luz a importância sobre segurança, né? Toxicidade, etc. Também muitos procedimentos ayurvédicos, como a gente falou, né? Ligados aí à psicologia ayurvédica, ligados ao yoga, meditação, né? Eu tive uma satisfação muito boa, assim, eu fiz o meu doutorado na área de uma planta medicinal para o tratamento de hipertensão arterial. Eu andei muito artigo assim de cardiologia. Eu vi que na sétima diretriz de cardiologia, para hipertensão arterial, a sétima diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Internacional de Cardiologia, fala lá que para conseguir baixar a pressão arterial, essencial, né, estágio 1, você tem muita vantagem com métodos de respiração, né? Você conseguir reduzir os seus ciclos respiratórios a 6 até 10 ciclos respiratórios por minuto durante 20 minutos, fazendo isso 2 vezes por dia, que é que todo método de meditação recomenda, 20 minutos por dia, 2 vezes ao dia, durante 8 semanas, você consegue baixar significativamente os seus níveis de pressão arterial, tanto sistólica como diastólica.
consegue baixar até Nossa. 2 pontos. Então, isso eu achei muito interessante. Assim, tem muita pesquisa sobre yoga, meditação, respiração, né? Tem muita pesquisa sobre alimentação, na visão do Ayurveda, e tem muita pesquisa sobre fitoterapia também. Os conceitos do Ayurveda são milenares, né? Isso a gente vem observando também, que tem muita literatura falando sobre isso, né? Então, essas comprovações científicas, elas são, assim, fragmentadas em áreas, né? Então, a gente não tem, por exemplo, assim, uma comprovação do método ayurvédico como um todo, porque ele envolve muitas coisas. Para fazer isso, teria que ser um centro de pesquisa, assim, enorme, né? Então, as É comprovações, elas verdade. são pontuais, fragmentadas para uma terapia, para uma planta, para um conceito, para um alimento, né? Mas tem muita coisa, tem muita literatura interessante, né? Os indianos publicam muito, mas não só os indianos, né? Tem outros países também que publicam, e outros pesquisadores que publicam sobre a Ayurveda, né? Tem pesquisas que eu já vi, assim, em países da Europa, em Estados Unidos, Canadá, México, América do Sul, também que publicam sobre a Ayurveda, né? No Brasil tem muitas teses de doutorado, dissertação de mestrado, de alunos aí que escolhem esse tema, que são interessantes, fazem revisões de literatura interessantes, né? Então tem muita coisa assim, científica para a gente ler quando você quer aprofundar, né? Mas eu sempre digo assim, artigo científico não tem perna, não tem asa, ele não voa no colo de ninguém, não entra na cabeça de ninguém. A pessoa tem que ir atrás, tem que pesquisar, É verdade. garimpar para achar essas pesquisas, mas nos sites de pesquisa você encontra. Para você ver lá no PubMed tem muita coisa de Ayurveda. Caminhando já para o finalzinho, faltam 10 minutinhos. Mas eu queria trazer uma pergunta, duas perguntas importantes que eu vi aqui no chat. A Bru trouxe quais pequenas mudanças no dia a dia podem nos ajudar a melhorar a conexão corpo, mente e espírito, Ótimo, boa pergunta, não é? muito boa. Olha, no Ayurveda, o Ayurveda diz assim, que essa conexão, ela se dá porque tudo isso está junto e conectado assim, ao mesmo tempo, né? Não são coisas separadas, elas são juntas, né? Então tudo que acontece com o corpo impacta diretamente a mente, impacta diretamente também o espírito. Tá? Ou a consciência, vamos chamar assim, quem não quer falar de espírito não precisa. Pode falar de consciência. Bom, para diferenciar um pouco consciência de mente, não é difícil, não é fácil. Consciência é aquilo que você quer, que você gosta, que você sabe que é bom, que você busca. Felicidade, harmonia, ser uma pessoa boa, não é? E a mente é aquela que faz tudo o contrário, que fala pra você, você não faz nada direito, você é burro, você é idiota, não sei o quê, né? Sabe? Então a mente é aquela que fala tudo que você não quer e põe defeito em tudo. Vai num lugar, põe defeito em tudo. Vê as pessoas põem defeito em tudo. Você fala, não, gente, mas a gente tem que amar as pessoas. Isso é a consciência falando para você. Então, equilíbrio mente, corpo, consciência, ou espírito, Ah, é porque nossa live tá tudo temos junto um ali. minuto e meio. Então, assim, você acordar de manhã, em vez de tomar algo gelado, tome algo quente. Pode ser um chá, por exemplo, um chá de erva doce, pode ser uma água morna com um pouquinho de limão, um pouquinho de mel, né, para acordar o seu Agni, seu sistema digestivo. E depois você pode fazer um momento ali de relaxamento, de meditação. Pode ser uma oração, né? Pode ser uma meditação, pode ser um relaxamento. E você ter contato com a natureza. Você precisa pisar no chão, olhar o verde, tomar um banho de água natural, que seja rio, cachoeira, mar, né, que seja algo externo, assim, né, do seu chuveiro, né? Pode ser algo que seja em contato com a natureza, né? O contato com a natureza resgata a gente também o contato com a nossa essência interna, né? Então, tomar sol, brisa, vento, água, né, pisar no chão, né? E isso faz assim uma conexão mente, corpo, espírito incrível. Isso aí é até comprovação científica sobre isso, os japoneses andaram publicando, que isso melhora depressão. Se você tiver contato com a natureza, pisar no chão, ir para a mata, para a floresta, isso te conecta, reconecta, né? Então faça Ô, isso para você Danilo, ver. desculpa te interromper, mas nós temos 30 segundinhos antes da live Vai encerrar e eu não cair. queria deixar passar. Tá bom. Agradecer a sua presença aqui, foi maravilhosa. Obrigado, Eu para mim espero também. continuar falando sobre esse tema. Deixa eu Caiu. gravar Oi. aqui.
Voltou. Grava a live. Vai deixar gravada? Obrigada, tá? De verdade. Espero